Mas olha, ontem nós fomos surpreendidos logo ao amanhecer do dia com a notícia da morte do Papa Francisco, que causou comoção mundial e comoveu a cidade do Vaticano. Fiéis de diversas partes do mundo já se preparavam para prestar suas homenagens, rezar e se despedir daquele que foi um guia espiritual da Igreja e para entender melhor o clima, e a intensa movimentação que ocorre neste momento, nestes dias, no Vaticano, nós vamos agora conversar com o padre Roberto Júnior, ele que vive em Roma e acompanha de perto a reação dos fiéis da Igreja, diante da perda do Santo Padre. Bom dia, Padre Júnior. Bom dia, Padre Jadailson. Bom dia a todos que estão participando do programa Família de Amor. É uma alegria poder reencontrá-los. Ao mesmo tempo... Feliz Páscoa para o senhor. Igualmente. Que bom. Padre Júnior, na manhã da segunda-feira da 8ª de Páscoa, nós fomos surpreendidos pela perda do nosso Papa Francisco. A morte dele logo cedinho, no clima de Páscoa. Como o senhor recebeu essa notícia, tendo a oportunidade de estar em Roma, tão perto? Eu acredito que o senhor estava também na missa do domingo de Páscoa. Como foi viver tudo isso tão próximo do Papa Francisco e aí na cidade de Roma? Na verdade, padre, eu estava no norte da Itália, onde eu fui celebrar a Semana Santa na diocese de Saluzzo, em uma região chamada Vale Maira, que é pertinho das montanhas, bem nos Alpes mesmo, né? Eu estava voltando para Roma, quando ainda no trem entre a cidade de Cuneo a Turim, eu comecei a ver as publicações através das redes sociais do próprio Vaticano. No início eu pensei que era fake news, quando eu comecei a conversar com alguns padres e ninguém dizia nada, e aí as notícias foram se multiplicando e foi de fato um momento de grande surpresa, de um grande sentimento, de orfandade, ao mesmo tempo de consolação. Foi assim que eu me senti durante todo o dia de ontem, em todo o trajeto que fiz de trem voltando para Roma. Nós tínhamos todos nós acompanhado a bênção Ubi et Orbi, realizada pelo Santo Padre, com toda a limitação que esse tempo de convalescença lhe impôs, mas estávamos cheios de esperança em sua recuperação, no sentido de que, de fato, ele estava já sem o oxigênio, estava já começando as primeiras reuniões, os primeiros encontros. Esse primeiro momento de sua recuperação foi, de fato, um momento de muita alegria, de esperança, de fato, não é? E em um momento pascal. Então, eu penso que o Santo Padre, o Papa Francisco, retorna à casa do Pai, como dizia o cardeal Carmelengo ontem, em um tempo de graça e, ao mesmo tempo, depois de ter vivido tudo que pôde viver até o fim, se gastando e se consumindo até o fim, não é? Como ele sempre fez. Nunca pensou nele, mas sempre buscou oferecer o que tinha de melhor, amando, servindo, anunciando o Evangelho e não escondendo, inclusive, a sua fragilidade de ancião, com suas comorbidades, mas também de uma pessoa que tinha passado por um processo de enfermidade tão grave como ele viveu. E, Padre Júnior, nós sabemos que, devido ao jubileu, a cidade de Roma está recebendo um número maior de fiéis. Por exemplo, no próximo final de semana estava programado a canonização de Carlos Acutis. E nós sabemos e o jubileu dos jovens. Então nós sabemos que há uma grande movimentação. Chegando em Roma, como o senhor percebeu que os fiéis reagiram, a essa notícia da morte do Papa Francisco? Desde o trem, na estação de Turim, eu encontrei várias religiosas e durante todo o trajeto
até chegar no términe, que é o ponto central aqui do treino, a gente ouvia relatos, testemunhos, mensagens, conversas de pessoas que lamentavam, mas sempre falavam de alguma coisa bonita da vida do Papa. Confesso que fiquei muito edificado em ouvir o que tantas pessoas de diversas nações, porque também aqui nos trens há muitos turistas, há muitas pessoas de diversos países vizinhos aqui da Europa, em várias línguas, No mesmo vagão nós ouvimos 5, 6 tipos de línguas diferentes e, ao mesmo tempo, ouvíamos a palavra Francisco, Papa. E daquilo que eu poderia compreender, daquilo que eu sei, das línguas que posso entender alguma coisa, sempre tinha alguma observação sobre a paz, sobre sua luta pelos menos favorecidos, seu modo de viver simples, austero, sua relação com o Evangelho, seu modo itinerante de viver o ministério petrino, a capacidade que ele teve de dialogar com as religiões, com as realidades políticas do mundo inteiro. Enfim, é de fato uma grande perda para a Igreja, mas ao mesmo tempo um grande dom de esperança que não vai embora, mas que permanece vivo agora em nossa memória, em nosso coração, para que de fato sejamos sempre inspirados por sua vida, pelo seu testemunho, pelo modo como ele nos ensinou a ser igreja. Padre Júnior, muitas são as imagens e os gestos. Nós aqui ontem falávamos que Francisco escreveu a encíclica dos gestos. Muitos foram os gestos, muitas foram as imagens que ficarão em nossa memória. Qual é a imagem que Francisco será lembrado? Padre Jadeilson, por providência divina, eu tenho escrito minha tesina sobre a fecundidade da esperança, exatamente no pontificado do Papa Francisco. E uma das coisas que eu tento falar é exatamente dos gestos. A capacidade que os gestos de Francisco tiveram e continuarão tendo de tocar os corações, de falar de modo simples aquilo que é profundo, aquilo que é essencial, aquilo que é em sintonia profunda com o Evangelho. Eu penso que o Papa Francisco tinha a capacidade de enxergar as pessoas que ninguém via, que ninguém dava atenção, que ninguém dava muito valor. Ele ia na direção de onde ninguém estava olhando. Nesse sentido, ele se identificou muito com Jesus do ponto de vista bíblico evangélico, não é? Quando nós olhamos para a sua vida, para o seu testemunho, para o modo como ele viveu toda essa realidade, é impressionante como nós vamos percebendo o Papa Francisco vivendo o Evangelho, com os mais simples, com os mais humildes. A mim sempre me encantou o gesto da Quinta-feira Santa, que ele sempre, desde o início do pontificado, celebrou com os presos. Eu penso que essa predileção pelos prisioneiros, ir ao cárcere, é muito profético para os nossos tempos, muito. Desde quando ele abriu, inclusive, uma porta santa no cárcere de Rebíbia, aqui em Roma. Tudo isso revela, demonstra, aponta, indica sua sensibilidade para essa dimensão da pessoa. Ele acredita na conversão, na mudança de vida, na reconciliação. Ele também ajuda a gente a ser uma igreja muito mais peregrina, itinerante, evangélica, que leva ao evangelho, que anuncia o evangelho onde ninguém quer ir, onde ninguém pensa em estar. São gestos proféticos que encantam e, ao mesmo tempo, ensinam. E falando em gesto, Padre Júnior, eu acredito que em tudo isso há muita coerência. Ele foi muito coerente desde o início do seu pontificado até os últimos dias. Eu lia um texto hoje, logo ao acordar,
sobre dois gestos um que inicia e outro que conclui o seu pontificado. O primeiro gesto, ao calçar sapatos pretos, né? Logo no início ele não quis os sapatos vermelhos, mas ele quis o sapato preto, comum a todos. E agora ele quis o seu caixão simples, de madeira, né? Dois gestos que comunicam, assim como Jesus, de forma muito clara, muito objetiva. Eu acredito que a linguagem utilizada por Francisco, ela é muito clara e nos ajudou, sem sombra de dúvida, e nos ajudará a continuar anunciando e construindo o reino de Deus entre nós. Outra coisa importante, Padre Jadeilson, é o fato dele ser o primeiro Papa latino-americano. Então, ele traz para o coração da Igreja o estilo de ser da gente, né? No tocante à evangelização, é uma grande riqueza olhar para o modo como o Papa Francisco exerceu o seu ministério. Depois, ouvindo os testemunhos de padres, por exemplo, da Diocese de Buenos Aires. Veja, uma coisa que me encantou. Ele, quando ia visitar as paróquias como bispo, ele ia de ônibus, ia de trem, ele marcava o número do ônibus e pedia que o padre fosse, ao menos, né, buscá-lo lá no ponto de ônibus, na parada de ônibus. Um gesto simples, profundo. Depois, ontem o senhor viu, todos nós vimos, o seu testamento, né? Qual é a riqueza dele? A única coisa que ele pediu foi ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, ou seja, coroa também a sua vida como sempre viveu, sempre amando Nossa Senhora, a quem ele confiou seu ministério episcopal, como ele mesmo diz no testamento, e ali naquela basílica onde ele sempre esteve, antes e depois de cada viagem apostólica. Um Papa de um coração profundamente mariano, e como Maria serviu a Isabel, o Papa Francisco serviu à humanidade. Outro aspecto, Padre Jadeilson e todos os que estão nos assistindo, que é importante ser considerado, é o fato de que seu ministério petrino ele está para além das fronteiras eclesiais e eclesiásticas, não é? Papa Francisco teve a autoridade moral de falar para o mundo, admirado por crentes e não crentes, por outros credos, por outras pessoas, ou seja, é de fato alguém que assume o papel da liderança de modo muito contundente, firme, forte, e ao mesmo tempo com a leveza, com a simplicidade, com uma proximidade, como ele tão bem falou sempre, a vida toda, de proximidade, ou seja, não podemos viver o Evangelho à distância, né? Precisamos viver de modo próximo uns dos outros. E isso implica sair dos nossos comodismos, das nossas seguranças, das nossas estruturas, né? De fato, é uma grande riqueza, é um grande dom de Deus. O nosso coração tem hoje um misto de luto, não é? Mas também de Páscoa, de esperança, de agradecimento a Deus pelo dom do Papa Francisco para o nosso tempo, para o nosso momento histórico, para esse momento da nossa história. Estamos ansiosos para podermos fazer nossas últimas homenagens, né? Quarta-feira, seu corpo estará amanhã sendo colocado na Basílica de São Pedro para que os fiéis todos possam se despedir. E sábado teremos, então, a missa exequial e depois o sepultamento na Basílica de Santa Maria Maior. Também é uma graça poder participar desse momento aqui em Roma, e eu agradeço a Deus por estar aqui, por viver esse momento. Padre Júnior, e eu acredito que esse silêncio que nós vivemos durante esses dias é um silêncio muito fecundo, porque nas últimas linhas do testamento, o Papa Francisco, ele, como durante toda a sua vida, termina ofertando a sua vida, entregando a sua morte pela paz no mundo. Vivemos aí guerras
em vários cantos do mundo e oxalá que os nossos líderes, né, que os poderosos deste mundo pudessem ouvir esse último pedido do Papa Francisco: paz. Eu acredito que o nosso luto, o nosso silêncio, ele tem um som, ele tem uma voz. E essa voz clama dizendo: paz para o mundo. Eu quero agradecer a sua presença aqui conosco nessa manhã, compartilhando um pouco da sua experiência aí em Roma e espero durante os próximos dias também contar com a sua colaboração também nesse caminho que faremos logo após o sepultamento, com a escolha do novo Papa e dando continuidade a esse projeto, porque a missão ela continua. E eu agradeço, Padre Jadeilson, pelo convite, ao mesmo tempo convido, né, todos os que estão nos assistindo a nos colocarmos de fato nesse espírito de comunhão, de espiritualidade, de oração pelo Papa, porque ele sempre pediu isso: rezem por mim. Acho que foi uma das palavras mais repetidas que saíram de sua boca: não se esqueçam de rezar por mim. E ele deixa para nós também esse exemplo do poder da oração, da importância, da centralidade da oração. E a oração é uma atitude de quem é humilde, de quem acredita, de quem depende de Deus. Então, que nós possamos rezar a Deus pela sua alma, pelo seu descanso, e estejamos todos, como igreja, unidos em oração, nesse momento tão forte da nossa história, que é a despedida do Papa Francisco. E com certeza, depois, tudo que virá em vista da escolha do novo Papa. Mas agora é hora de estarmos unidos em oração pelo Papa Francisco e que nós, então, não entremos, não é? Às vezes a gente vê já outros meios de comunicação aí, sempre numa perspectiva de teorias, de conspirações e de tantas coisas que não valem a pena, e muitos católicos até ficam meio confusos e mandam mensagem perguntando: Padre, isso é verdade? Que nós possamos agora nos concentrar em orar, agradecer a Deus pelo Papa Francisco, rezar pelo seu descanso, pelo seu repouso eterno. Deus abençoe a você e também a todos os que fazem parte da sua equipe, que eu sei que é muita gente aí, e todos que estão assistindo o programa Família de Amor. Amém. Padre Júnior, assim como o Francisco, um fiel devoto de Nossa Senhora, vamos concluir rezando hoje, terça-feira, onde muitos devotos rezam a novena a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nós, como devotos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, vamos rezar a Ave Maria juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Papa Francisco descanse em paz. Amém. Padre Júnior, até uma próxima oportunidade. Nós continuamos aqui no nosso programa Família de Amor, na manhã desta terça-feira, celebrando a 8ª de Páscoa, juntos numa só fé, num só propósito, numa só oração, rezando pelo descanso eterno do nosso querido e amado Papa Francisco.